Olá! Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, e nós estamos no penúltimo capítulo do livro. E amanhã, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, nós terminamos o último capítulo. E nós fizemos a leitura de Romanos, fizemos a leitura de Coríntios, né? E nós já vamos caminhar para um próximo livro. Então, você que está acompanhando o meu devocional, fica firme, vamos junto terminar, fazer a leitura de todo o Novo Testamento, depois de todo o Velho Testamento. É um desafio, mas eu creio que o crescimento, ele vem através da palavra. Então vamos assim, um ajudar o outro, né? Você vem, você ouve, você aprende, para que você tenha um crescimento saudável através da palavra de Deus. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, o verso 1, que diz assim: Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Então Paulo aqui que está falando. Então Paulo vai falando: eu conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Aqui Paulo está falando dele mesmo, tá? Verso 3 diz assim, 3 e 4. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe, e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Amém? Olha que linda essa frase que Deus disse para ele. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deveriam falar bem de mim. Pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais super apóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre Vou ler de novo. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês, não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto assim? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras? Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido
do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus. E tudo que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Eu tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferente do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatórios, orgulhos e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita ao meu Deus, né? Receio que na minha próxima visita ao meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Esse é o meu receio. Amém? Paulo, ele tá aqui falando, né? Tantas coisas que eu vi um comentário de um estudo do Augusto Nicodemos e eu achei assim cirúrgico e eu vou ler aqui para vocês. Ele diz que Paulo teve visões e revelações dos céus, mas ele sabia que não era certo se gloriar por essas coisas, né? Porque chama a atenção para a pessoa e não para Cristo. Olha que tremendo, né? Isso pode gerar misticismo, mas ele acabou tendo que falar por causa dos falsos apóstolos. Então, ele tinha, né, teve revelações, Paulo tinha, com certeza, muitas coisas que ele não contou aqui, né? Mas Paulo, ele teve revelação do céu, Deus mostrou o céu para ele. E coisas que ele via, que o Senhor mostrava, e ele evitava de ficar falando, né? Porque ele tinha medo de ser o centro, né? Ai, Paulo, né? E não era, ele queria colocar Deus, Jesus, como centro de tudo. Então ele tomava muito cuidado, mas aqui ele teve que acabar falando por causa dos falsos apóstolos, né? Então Paulo, ele só contava algumas experiências quando necessário, ele visava um bem maior e não ele mesmo. Quando contamos muitas experiências sobrenaturais, nós corremos o risco de nos envaidecer e acabar formando seguidores. Isso é uma verdade, gente. Paulo teve a experiência de ter visto o céu. No entanto, ele não se gloriava nessas experiências. Ele se gloriava em suas fraquezas. Porque quando ele reconhecia suas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoava nele. O espinho na carne foi colocado em Paulo para ele não se ensoberbecer por causa das revelações. Essas experiências das revelações pode ter sido usada por Deus para encorajar Paulo diante das coisas que ele passaria e enfrentaria na sua missão. Então Paulo, ele foi chamado para sofrer, para anunciar aos gentios o evangelho. Mas o mesmo instrumento que serviria para encorajar poderia gerar orgulho, soberba, e Deus não usa pessoas arrogantes, né? Por que Deus não fica dando tantas visões do céu, tantas revelações do céu? Porque isso pode fazer com que as pessoas fiquem soberbas, né? E se Deus tiver que dar, né, melhor dar do inferno, porque aí a pessoa se conserta, não é mesmo? Mas se ele ficar mostrando muita glória dele, né, isso é uma coisa humana do ser humano. E aqui, como Paulo tinha muitas experiências sobrenaturais com Deus, Deus fez o quê? Tá bom, meu filho, mas eu vou deixar aí você sofrer um pouquinho, para toda vez você lembrar que quem sou eu e quem é você. Para você não se ensoberbecer, porque nós não somos nada diante de Deus, né? E muitas vezes, quando temos muito poder, quando temos muitas visões abertas, isso é muito perigoso. Então Deus sabe, por isso que Deus não dá tanto, né? Deus, ele dá moderadamente, mas ele sempre põe um sofrimentozinho para a pessoa não se ensoberbecer. Então o espinho na carne de Paulo era a prova do amor de Deus, porque se o diabo pudesse, o que o diabo ia fazer? Ele ia retirar o espinho, né? Para que Paulo ficasse uma pessoa bem arrogante. Imagina, né? Então Paulo não entra em detalhes sobre qual era o espinho em sua carne. Há várias especulações. Poderia ser uma doença dolorosa, poderia ser algum problema no olho, né? Porque pelos estudos Paulo ele pegou malária na região da Galácia. Poderia ser uma aflição mental, ou até mesmo algo que não fosse doença, mas o fato da rejeição dos judeus, né? Alguns dizem que poderia ser isso. Lá em Romanos 9, 10, a gente vê que Paulo fala da rejeição, muita rejeição que ele tinha, até apóstolos judeus, né?
os discípulos, né, de Jesus na Judéia, como que eles rejeitavam Paulo. Então ninguém sabe ao certo. Então Paulo sofria com isso há 14 anos e era algo que para ele era muito doloroso. Então o poder de Deus está em pegar pessoas fracas e usá-las. O sofrimento, ele tem a capacidade de ser um instrumento para forjar o nosso caráter. Gente, isso é tremendo. Vamos olhar para o sofrimento de uma forma diferente, né? Vamos entender por que Deus está permitindo muitas vezes que a gente passe por situações difíceis, de doenças, de enfermidade, né? Como, por exemplo, o câncer, né? Tantas pessoas que guardam rancor, elas guardam tanta ira, e isso acaba virando um câncer. E isso a própria ciência diz isso. E quanto mais, né, a gente absorve esse sentimento, isso vai ser uma doença na nossa carne. Então a gente tem que entender, bem, se eu estou passando por isso, deixa eu me reavaliar. O que está acontecendo? O Senhor me mostra. E ali Deus vai tratando. E tem testemunhos de pessoas que começaram a tratar esses sentimentos na vida delas, que acaba sendo uma maldição na vida dessa pessoa, e essa pessoa fica livre de um câncer, gente. Então isso é muito importante. A gente tem que olhar para a dor, tem que olhar para o sofrimento e tentar entender. Paulo, ele entendeu que Deus não tirava aquele, né? Eu já vi muitos casos, muitos testemunhos de pastores que sofrem de uma enfermidade, e esses pastores tinham o dom da cura. E esses pastores falam: Senhor, eu oro por todo mundo fica curado, mas eu não sou curado. Aí você vai falar assim: mas por que o pastor não consegue curar ele mesmo? Porque Deus permite. Por quê? Por aí a pessoa não se orgulhar. Então ele vai, né? Quantas vezes a pessoa vai orar e fala assim: eu tô com dor de cabeça, mas eu tô orando pra dor de cabeça, a dor passar. O outro fica livre da dor, mas a minha dor não passa. Porque Deus está mostrando, porque não é você que está fazendo, sou eu. Então Deus fez isso com Paulo. Então Paulo, ele tinha um sofrimento que a Bíblia não relata exatamente qual era, mas era um espinho, né? Ele bota como... O que é um espinho? Imagina, né, gente? Quando entra uma farpa no nosso dedo, é uma coisa mais agoniante. Agoniante. Imagina um espinho, gente. Imagina um espinho na nossa carne. Então, aquele sofrimento que Paulo passava, ele comparou um espinho na carne. Era algo que estava ali, incomodava muito ele, mas servia para forjar o caráter dele. Então, a dor, ela tem um propósito mais que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. A dor vai passar, mas o céu jamais. Que possamos deixar a palavra de Deus forjar o nosso caráter e que possamos olhar para as nossas adversidades e reconhecer nossas fraquezas, para que Deus nos encha do seu poder. Assim seremos aperfeiçoados, habilitados para morar na eternidade com o Senhor. É muito melhor a gente sofrer aqui, né? E sermos habilitados, porque tem coisas na nossa vida que, se não for um sofrimento, meu Deus, se não for um espinho na carne da gente, né? O orgulho, a soberba cresce, nossa, e aí quando a gente vê, tá entrando no inferno. Quando Deus, ele recusa, né, ele recusou tirar os espinhos na vida de Paulo, ele ofereceu essa explicação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se Paulo no passado se julgou autossuficiente, ele não continuou assim. Nas tribulações, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, tendemos a voltar para Deus e nos entregar à poderosa mão dele. No verso 9, continua dizendo que de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do seu orgulho, da ideia de ser autônomo, autossuficiente, ele ganhou uma força muito maior. Então que possamos aprender, com as nossas dores, com as nossas limitações, e reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor que nos dá, que nos permite ser, que nos permite fazer. E muitas coisas ficam travadas na nossa vida até que a gente entenda esse princípio. Tem pessoas que não conseguem avançar nos seus estudos, porque são pessoas arrogantes, são pessoas que têm uma tendência de orgulho. Então, Deus limita essas pessoas, por amor, gente, por amor.
porque Deus nos ama. Tem pessoas que não ficam curadas de uma enfermidade e tem pessoas que falam, tem pecado, mas olha para a sua enfermidade, para aquilo que tem te afligido, que os médicos têm dito, né? Que você já foi para ser orado, já foi ungido. Os médicos já falaram, já te deu remédio e aquilo continua assim. Gente, olha, tenta entender o que Deus está querendo te ensinar. Não é que Deus te fez ficar doente, mas Ele permitiu aquela situação e Ele permitiu que você não tivesse acesso à cura, porque algo em você está sendo forjado lá no seu interior. Então nós temos que nos alegrar com essas situações e falar assim, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor... Gente, quando nós aprendemos, aquilo some. Muitas vezes pode sumir, muitas vezes não. Mas muitas vezes, no caso de Paulo, Deus não tirou, porque Deus tinha uma obra na vida de Paulo e até o final da vida de Paulo essa obra estava sendo feita, porque Deus estava levando o evangelho aos gentios, Deus queria salvar. Então, hoje nós temos acesso a tudo isso, né, graças a esse espinho na carne de Paulo, porque se não fosse esse espinho, Paulo não teria tanta força para continuar, para entender como que funciona o poder de Deus. Então, às vezes, Deus quer trazer, né? Eu vi quantos casos de pessoas que morreram, passaram dessa vida com leucemia, com um câncer muito violento. E você vê no YouTube, né, o relato dessas pessoas que resolveram compartilhar suas experiências, e muitos cristãos, e você fala assim, nossa, mas a pessoa é cristã, mas ela até o final da vida dela se alegrando no Senhor e falando, não, eu sei quem eu tenho crido e eu louvo ao Senhor, e a pessoa morreu. A Ludmilla foi um exemplo, né? E aí você fala assim, nossa, mas por que Deus deixou? Né? Então, porque Deus tinha um propósito na vida daquela pessoa. A mensagem que ela ia trazer era uma mensagem forte. O galardão que ela vai receber é um galardão poderoso também, porque o problema é que a gente limita muito a nossa vida ao que a gente vê aqui. As nossas, né, a gente tem uma sensação de eternidade, que a gente nunca vai morrer. Mas isso aqui é muito passageiro. Então, Deus estava ensinando, usando a dor daquela pessoa e forjando o poder dele naquela pessoa. E através daquele sofrimento, quantas pessoas não estão sendo salvas, né? Os vídeos aí deixando na internet, pessoas que estão passando por situações bem menores e que acham que, minha vida tá um caos. Aí vai lá, olha, meu Deus, eu não tô passando nem 10% que essa pessoa tá passando. Mas se aquela pessoa estava passando aquela situação, é porque ela tem condição de passar por aquilo, porque Deus não nos permite passar por provações, né, por situações que a gente não consiga suportar. Então, se você está passando uma situação difícil, é a sua cruz que você está levando, é a cruz que cabe direitinho para você. Então, pega essa cruz, pega esse sofrimento, entrega para Deus, deixa Deus usar a sua fraqueza, deixa Deus usar a sua dor, você não vê a Isla, que perdeu um filho e passando uma situação triste com outro filho, né, no homossexualismo, mas ela tá deixando Deus usar a dor dela. Deus está deixando. E quantas famílias que têm passado o mesmo problema, quantas mulheres têm olhado para ela e falado, meu Deus, e tem ali, não, o milagre sou eu, o milagre sou eu. Então, gente, Deus, não é que Deus nos dá a tribulação, ou que Deus, não, mas Deus permite, porque nós estamos nesse mundo sujeito a passar por tudo, passar por todas as coisas. A Bíblia disse, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições. Meu filho teve aflições, Jesus teve aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então, a gente, esse evangelho, gente, que de zero problema, de zero, né? Não, você vai ter uma vida só vitória, sim, só vitória, mas quem tem vitória passa por luta. A gente tem só vitória, mas tem luta pra ter vitória. Não existe vitória sem passarmos por luta. Mas a nossa expectativa, como o Paulo disse, não está nesse mundo. Gente, olha, eu falo que, meu Deus, tem tanta coisa pra gente viver. Para quem não tem Cristo, a vida é muito curta. Quem não tem Cristo vai pecar mesmo, porque já que escolheu ir para o inferno, né? O único momento de prazer deles é aqui na nossa vida. Mas a gente não, gente. Quem perde a sua vida ganha. Jesus disse que quando a gente abre mão de vivermos a nossa vida, de vivermos os prazeres, né? A gente vai... E Deus, ele nos recompensa, ele nos faz prosperar. Mas quando a gente abre mão e fala assim, Senhor, tamo junto. E aí Deus vai usando o nosso sofrimento, as nossas dores. O mundo olha e fala assim, gente, como é que a pessoa
consegue, tá feliz, perdendo um filho, passando por essa situação toda. Aí você fala assim, e a pessoa tá ali com Deus, tá junto com Deus. Mas por quê? Porque a expectativa dessa pessoa não tá nesse mundo. Ela tá pensando assim, olha, primeiro, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, né? Todos nós, se não formos arrebatados, morreremos. Então a gente vai chegar no céu. O céu é eterno, gente. O céu é eterno, não tem noite, é eterno, é eternidade. Só que nesse momento de eternidade, a igreja vai estar com Cristo, vai ter o arrebatamento. Gente, tem muita festa pra gente ir. Eu tô preparando minha roupa pra esses eventos todos, né? As vestes brancas, tô lavando todo dia ali pra preparar minha roupinha pra esse dia. Porque, olha, tem arrebatamento. Se você morrer antes, você vai vir, você vai voltar, você vai ser ressuscitado. Se você for com Cristo, você vai ressuscitar, vai pegar seu corpo de volta, bonitinho, lindinho, sem doença. Se a pessoa era paralítica, se a pessoa tinha uma enfermidade, vai pegar o corpo totalmente reestruturado, renovado. Então, sem doença. Chegou na velhice, vai pegar um corpo jovem, porque Deus não vai te dar um corpo velho mais. Então você vai retornar à sua juventude. Então você vai pegar seu corpo, aí você vai ser arrebatado primeiro. Aí depois vem o arrebatamento da igreja. Depois a gente vai cear com o Senhor lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Ai, gente, vai ser lindo demais. Meu Deus do céu, as bodas do Cordeiro. Aquela mesa imensa, todo mundo sentado na mesa, comendo, Jesus falando, a gente se alegrando, fazendo a Santa Ceia lá com ele. Nossa, gente, essa coisa mais linda do mundo. Aí tem a Santa Ceia. Gente, anota aí na agenda aí, porque tem tudo isso. Aí depois a gente vai voltar pra terra, porque aí o povo tá aqui sofrendo, né? Tá ali, a gente foi arrebatado, o povo vai ficar aqui em sofrimento, o anticristo solto, aquela miséria toda, tal. Depois a gente retorna para reinar 1000 anos com Jesus. Ele vai refazer essa terra pra gente. Nós vamos reinar 1000 anos aqui. Gente, 1000 anos é muita coisa. Vamos reinar aqui. Depois, gente, tem muita coisa, tem muito mundo para se viver. Então, esse período que nós estamos passando aqui, nesse período, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, eles nos dão galardão, gente. Se você souber passar por esse sofrimento, vencer essas tribulações e não murmurar e falar, Senhor, me ajuda, vamos lá, estamos juntos, estou contigo, perder um, perder outro, mas tá com o Senhor. O que nós temos que nos esforçar é em levar a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para que eles vão com a gente, para que eles subam com a gente. E esse testemunho de vida que nós temos acaba contagiando os nossos vizinhos, os nossos amigos, e eles também vão se convertendo. Gente, o negócio aqui é pescar. O negócio aqui é de pregar o evangelho, né? A gente tá aqui passando férias, não. A gente tá aqui né? Não, como é que fala? Hotel Fazenda, não, gente. A gente tá aqui, a gente vai no Hotel Fazenda, final de semana, um mês, mas depois volta pra realidade, porque, ó, é luta. Aqui não é pra ficar sentado, não. Agora, é um momento de tristeza, de tribulação, e que nesses momentos de tribulação Deus está com a gente, Deus nos garante a vitória, Deus vai dando satisfação, alegria. Ele falou assim, ó, vou te encher de óleo de alegria, alegria no Espírito Santo, regozijo, paz, e o mundo entende. Nossa, o mundo tá caindo na cabeça dele, né? Mas tá rindo, ó, tá até contando piada. O mundo não entende. O mundo não, só quem tem o Espírito Santo, só quem vive, né, vai entender. Então é isso, gente. Que Deus possa te dar força, que Deus possa te dar ânimo. Acho que eu falei a beça, 23 minutos aqui. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo teu ensino. Muito obrigado pelo teu Espírito. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos lutando contigo nessas lutas. Senhor, nos aperfeiçoa, forge o nosso caráter, tira o orgulho do nosso coração, nos ajuda, Senhor, a seguir os teus ensinamentos, os seus propósitos, perseguindo o caminho, Senhor, da verdade, da justiça, da salvação. Nos ajuda, Senhor, segura na nossa mão, Senhor, não nos deixa cair, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Eu te louvo, te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.